Tem gente aqui que você está numa situação que você quer a compreensão das pessoas, as pessoas não te compreendem. Você quer a aceitação das pessoas, as pessoas não te aceitam. Você quer que as pessoas te ajudem, as pessoas não te ajudam. As pessoas viram as costas para você. Vai ter momentos na nossa vida, vai ter momentos na minha vida, vai ter momentos na tua vida, que muitas das vezes ninguém vai ficar com você. O momento mais delicado da tua vida, você espera pelo menos contar com as pessoas mais próximas. Você espera contar com as pessoas que você ama. Uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida é você ser abandonado pelas pessoas que você ama. E você ser abandonado no momento que mais você precisa. Se você já foi abandonado, ou se você está aqui nessa noite, ou se você está me assistindo, e é justamente isso que você está passando, no momento mais difícil, o momento mais crítico da tua vida, o momento mais delicado da tua vida, você espera pelo menos contar com as pessoas mais próximas. Você espera contar com as pessoas que você ama, que você acreditava com toda certeza, com toda firmeza, com toda convicção, piamente, que essas pessoas estariam com você. Mas justamente acontece o contrário. Essas pessoas, elas se calam, essas pessoas viram as costas, essas pessoas te abandonam. Geralmente quando isso acontece com uma pessoa, que ela é abandonada no momento de dificuldade, que as pessoas mais próximas viram as costas para ela, a pessoa entra num estado de depressão, a pessoa desacredita da vida, a pessoa desacredita de Deus, a pessoa, ela quer morrer, a pessoa não tem força, a pessoa não tem ânimo, a pessoa perde a coragem, a pessoa não tem força para lutar, porque ela não tem aonde se agarrar. E geralmente no momento de dificuldade, a pessoa se agarra nas pessoas que ela ama. Ela não tem muita gente com ela, mas ela sabe que ela pode contar com umas poucas pessoas que estão ali com ela, para o que der e vier. Mas quando todo mundo te abandona, você não tem aonde se agarrar, então a pessoa desacredita da vida. Você sabe que Paulo escreveu muitas cartas. Aliás, a maioria dos livros do Novo Testamento são escritos por Paulo. Dos 27 livros, 14 foi Paulo que escreveu. E tem cartas à igreja, à comunidade. Coríntios é uma carta para a igreja, Gálatas é uma carta para a igreja, mas Timóteo é uma carta pessoal. Então quando você pega a sua Bíblia e você abre lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Paulo está escrevendo para o seu discípulo mais íntimo, o seu discípulo mais próximo. Paulo estava preparando. Paulo sabia que sua morte estava chegando, sua hora estava chegando, e ele estava preparando Timóteo para assumir o seu lugar como um dos líderes da igreja. Então é uma carta pessoal. É como você manda mensagem hoje pelo WhatsApp para alguém próximo, um amigo querido, uma pessoa que você ama muito. Eu estou falando sobre esse sentimento de abandono, porque quando nós fomos ler aqui a passagem bíblica, você sabia o que estava acontecendo. E a gente vai contar o que estava acontecendo nos dias de Paulo. Porque senão quando você lê a passagem em si, fica uma palavra muito fria. E você não recebe o espírito da palavra para se alimentar. E ter o alimento que você precisa para vencer o pecado, para vencer as tentações, ou para vencer um momento de solidão, um momento delicado, um momento que você está abandonado por tudo e por tudo. Então Paulo fala aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho. Ele está falando do Evangelho. Ele estava sofrendo por causa do Evangelho. Ele estava sofrendo por causa da palavra de Deus. Porque sei em quem tenho crido. Quer dizer, eu sei, eu tenho fé, eu tenho certeza, eu tenho confiança, eu tenho esperança
Eu conheço o Deus que eu prego, eu conheço o Deus que eu tenho crido, sei quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso, para guardar o meu depósito, quer dizer, a minha salvação, até aquele dia, guardar minha vida, minha salvação, guardar o que Ele me deu até aquele dia, o dia até a vinda do Senhor. Muito bem. Você não vê aqui uma pessoa entregue à situação, você não vê aqui uma pessoa deprimida, você não vê aqui uma pessoa que quer se matar, você não vê aqui uma pessoa que está querendo desistir da vida, você não vê aqui uma pessoa murmurando, mas ele diz assim: eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o meu Deus, eu estou certo de que Ele é poderoso para me guardar. Agora, o que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui quando Paulo estava escrevendo essas linhas aqui? Estava escrevendo essa carta aqui para Timóteo. Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. A primeira vez ele ainda tinha alguns privilégios, mas dessa vez ele estava na pior prisão de Roma, ele estava na masmorra, na pior. Você só saía dessa prisão para a morte, ou você saía dali leproso, e depois de um tempo você morria. Você pegava lepra na prisão por causa que não tinha nenhuma higiene, não tinha nenhum tratamento, nada. Então você saía dali ou condenado à morte, ou você saía dali com lepra, e depois de um tempo você morria. Então você que ficava nessa prisão que Paulo estava, você só tinha uma certeza: você ia o quê? Morrer. Tua única certeza nesse lugar aqui que Paulo estava, você só tinha uma certeza: a morte para você era certa. Ou você ia ser condenado à morte, ou você ia pegar lepra naquela prisão e ia morrer. E por que Paulo foi preso? Tocaram fogo em Roma, a maior capital do mundo naquela época. Imagina tocar fogo em Nova York, imagina tocar fogo em Nova York. Tocaram fogo em Roma. Roma pega fogo 7 noites consecutivas e 7 dias. 70% da cidade de Roma é devastada pelo fogo. O imperador Nero coloca a culpa em quem? Coloca a culpa nos cristãos. Foram os cristãos que tocaram fogo em Roma. Botaram a culpa nos cristãos. O que Nero faz? Nero começa a pegar os cristãos e começa a crucificar os cristãos. Começa a crucificar os cristãos em toda Roma. E começa a queimar os cristãos vivos para que os cristãos iluminem a cidade à noite. Por isso que muitos dos cristãos naquela época acreditavam que Nero era o próprio anticristo, porque nenhum homem podia ser tão cruel assim. Chamava ele de Nero louco. Então Nero, como Paulo era um dos líderes da igreja, então cai sobre as costas de Paulo, como se ele tivesse liderado, ele tivesse mandado os cristãos tocar fogo em Roma. Ele, como um dos líderes da igreja, ele é preso e ele vai ser julgado para ser condenado à morte. Então, quando ele escreve essas linhas, ele está passando por isso. Essa é a situação. E por que eu estou falando de abandono? A igreja toda ficou com medo. Porque imagina você vendo os teus irmãos sendo crucificados. Você imagina vendo teus irmãos sendo queimados vivos. Você imagina vendo um dos maiores líderes da igreja preso. Então, a igreja se cala, a igreja fica quieta, a igreja se esconde. E ninguém vem em defesa de Paulo. Paulo se sente sozinho, no momento mais difícil da vida dele. Numa das partes que ele escreve para Timóteo, ele fala para Timóteo, porque Timóteo não vem em defesa de Paulo, Timóteo também se cala. Timóteo sabe que o nome do seu mestre, Timóteo sabe que o nome do seu pastor foi jogado na lama, Timóteo sabe que Paulo pode ser condenado à morte a qualquer momento, Timóteo sabe que ele pode ser crucificado, decapitado, pode ser enforcado, pode ser queimado vivo dentro de um bezerro de bronze.
mas Timóteo não tem coragem para ir em defesa de Paulo. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 8, Paulo repreende Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Paulo está dizendo: Timóteo, por que você está com vergonha de Jesus? Por que você está com vergonha de mim? Por que você se calou? Só porque eu estou preso? Que sou eu? Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então o que nós aprendemos com isso? Olha aqui, olha aqui. O que nós aprendemos com isso? Vai ter momentos na nossa vida, vai ter momentos na minha vida, vai ter momentos na tua vida, que muitas das vezes ninguém vai ficar com você. Por isso a importância da sua comunhão com Deus. Por isso a importância da sua espiritualidade. Por isso a importância de você ter a testificação através do Espírito Santo, de você ter essa certeza que por mais que todo mundo te abandone, você tem a certeza de que Deus não te abandonou. Paulo foi abandonado por Timóteo. Paulo foi abandonado até pelas igrejas. Você imagina só, Paulo foi o maior fundador de igrejas do Evangelho. Ele fundou igrejas em toda a Ásia. Gente que ele curou, gente que ele libertou, gente que ele batizou, gente que foi batizada com o Espírito Santo, gente que conheceu Jesus. Mas quando ele estava preso lá, ninguém foi lá se manifestar em favor dele. Ele fala isso lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. O título é: a situação do apóstolo preso e o procedimento de alguns dos seus colaboradores. Aí ele diz para Timóteo: você estás ciente de que todos os da Ásia, todos, ele fala de todas as igrejas da Ásia, todas as igrejas que ele começou, que ele edificou, que ele cuidou, milhares de pessoas que ele ajudou, todos os da Ásia me abandonaram. Aí ele cita dois nomes, dentre eles cita Figelo e Hemórgenes. Paulo estava sozinho naquele cárcere, com apenas uma certeza: a morte me espera. Mesmo assim ele confessa: eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para me guardar. Ele sabia que ele tinha sido abandonado por tudo mas ele não tinha sido abandonado por Deus. Quando a gente tem a presença de Deus conosco, o Espírito Santo sempre nos traz essa convicção, sempre nos traz essa certeza, sempre nos traz essa paz. Se a gente não tem a companhia de ninguém, a gente tem a companhia de Deus. Se a gente não tem a ajuda de ninguém, a gente tem a ajuda de Deus. Se a gente não tem a presença de ninguém, a gente tem a presença de quem? Amém? Essa é a importância da presença de Deus. Essa é a importância de você ser uma pessoa de Deus. Essa é a importância de você ter Jesus na sua vida. Tem gente aqui que você está numa situação que você quer a compreensão das pessoas, as pessoas não te compreendem. Você quer a aceitação das pessoas, as pessoas não te aceitam. Você quer que as pessoas te ajudem, as pessoas não te ajudam. As pessoas viram as costas para você. Mas se você tem a sua vida em Jesus, Jesus vai estar com você. Todo mundo abandonou Paulo, só teve um que não abandonou ele, que foi quem? Jesus não o abandonou. Jesus não abandona os seus. E Paulo escreve exortando, mas não escreve magoado. Porque no fim da sua vida ele escreve lá em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira, apesar de todas as lutas, de todos os desertos, de todas as tribulações, de todo o abandono, ele conseguiu completar a carreira dele. Quem é de Deus pode passar pelo que passar, pode enfrentar o que enfrentar, pode sofrer o abandono que for, as lutas que for. Nós vamos completar nossa carreira, porque nós contamos com a presença de Deus, com o poder de Deus, com a ajuda de Deus. Completei a carreira. E ele diz: guardei a fé. Você tem que guardar a fé. O que Paulo podia contar naquele momento? Só com a fé. Só com a fé em quem? Em Deus, no Senhor Jesus.
Bispo, eu estou num momento de desespero, eu estou num momento de aflição, estou num momento sozinho. Mas você tem a fé, guarde a fé. Guarde a fé em Jesus, guarde a fé na palavra de quem? Eu sei que eu tenho crido. Agora você tem que conhecer a Deus. Sua vida tem que estar na mão de Deus. Você já entregou a sua vida para Jesus. Sua vida é de Jesus. Jesus é o mais importante na sua vida. Ele é o número 1 na sua vida. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já se converteu dos seus maus caminhos? Você já desceu às águas? O rapaz mandou pergunta para mim: bispo, eu gosto de uma menina na igreja, e ela falou que só namora comigo se eu me batizar. Quer dizer, ele é capaz de se batizar nas águas para agradar a menina que é membro da igreja dele. Eu falei para ele: não, rapaz, batismo não é para namorar com ninguém. Como tem gente que se batiza nas águas para receber uma cura, como tem gente que quer se batizar para se libertar. Batismo é para remissão de pecados. Batismo é uma confissão pública, como se todo mundo estivesse vendo: olha, agora eu não faço mais parte desse mundo, agora eu faço parte do reino de Deus. Olha, eu estou mudando de caminho, eu estou mudando de direção. Agora eu vou andar com quem? Com Jesus, eu vou andar com Deus. Paulo, no momento mais difícil da vida dele, foi abandonado pela igreja. Olha, isso é uma coisa forte, ele foi abandonado pela igreja. Não estamos falando de pessoas incrédulas que abandonaram. A igreja abandonou o seu maior apóstolo. Você vê que uma pessoa que é de Deus, ela não se magoa mesmo. Isso é uma coisa, eu estava meditando hoje de manhã, isso é uma coisa que é para você. Paulo era para ter morrido magoado. Se tinha alguém que era para escrever letras, cheias de mágoa, de ressentimento, era Paulo. Mas Paulo escreve muito sobre fé, fala muito sobre exortação também, ele exorta a igreja muito, mas você vê muitas palavras de esperança, de confiança, de perseverança, de crença. Ele fala, isso é uma coisa muito forte. Ele fala: Timóteo, você sabe, você está ciente que todos os da Ásia me abandonaram. Todo mundo me abandonou, inclusive você também me abandonou. Mas ele disse: eu sei que eu tenho crido. Quem é de Deus segue sempre em frente. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Amém? Louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus.